Muito bem, pessoal. Nesse vídeo vamos estudar o circuito comparador. Comparador do quê, né? Comparador de sinais elétricos. Muito bem. Nos circuitos eletrônicos, principalmente naqueles destinados ao controle de algum sistema ou equipamento em particular, é comum a necessidade de comparação de sinais elétricos. Os circuitos que realizam essa comparação são chamados de circuitos comparadores. Existem comparadores já prontos, comercializados, normalmente na forma de circuito integrado. Mas, mais uma vez, né, como estamos estudando o transistor, falaremos aqui sobre os comparadores a transistor. A comparação realizada pelo circuito é de sinais elétricos provenientes de dispositivos externos. Podemos comparar sinais de diversas formas. Por exemplo, a comparação de dois sinais fornecidos por esses dispositivos externos ou de apenas um sinal, com uma referência estabelecida no próprio circuito. A comparação realizada pelo circuito fará com que ele tome alguma decisão, ligando ou desligando esse equipamento ou ainda alterando o seu funcionamento. Estamos falando em comparar sinais elétricos, não é isso? E o que são esses sinais elétricos? Podemos definir como sinal elétrico qualquer valor de tensão ou corrente que traga consigo alguma informação. Esses sinais elétricos são fornecidos por sensores e transdutores. Sensor e transdutor exercem funções bem diferentes um do outro, mas na prática costuma se confundir ou generalizar a função dos dois. É compreensível essa confusão, uma vez que, na grande maioria das vezes, os dois são partes integrantes do mesmo dispositivo e, pior ainda, acondicionados no mesmo invólucro. Mas o sensor é quem detecta uma variação física, por exemplo, temperatura, pressão, luminosidade, etc., né? Já o transdutor transforma ou converte essa variação detectada pelo sensor em uma grandeza física, na forma de tensão ou corrente. E dessa forma temos valores e conseguimos medi-los. Resumindo, o sensor detecta a variação física e o transdutor converte um tipo de energia em outra. Podemos usar como exemplo disso que estou falando o microfone. O microfone é capaz de converter a energia sonora emitida pela nossa voz em energia elétrica. Mas veja que temos aí as duas coisas, né? O microfone precisa detectar as ondas sonoras através de uma membrana que vibra de acordo com a emissão dessas ondas sonoras da nossa voz. Temos aí o sensor, então. O movimento provocado por essa vibração gera uma corrente elétrica que será posteriormente amplificada. Temos aí então o tal do transdutor. Percebam que temos então três tipos de energias envolvidas no funcionamento de um microfone, né? A energia sonora, a energia mecânica em forma de movimento proporcionada pela movimentação dessa membrana, né? E a energia elétrica propriamente dita. Temos diversos tipos de sensores para as mais diversas finalidades, desde os mais simples, com acionamento mecânico, como as chaves fins de curso, são utilizadas por nós eletricistas, né, em comandos elétricos, até os sensores magnéticos ou capacitivos, entre outros. Existem diversos tipos de sensores. Atualmente, os sensores são utilizados em todo tipo de aplicação, na indústria, no controle de maquinários e sistemas, em aplicações residenciais e comerciais, nos controles de iluminação e temperatura, entre outros, e até mesmo nos automóveis, que hoje, graças à eletrônica, possuem diversos sensores controlando o seu funcionamento, ligando automaticamente os limpadores de para-brisa, os sensores para facilitar
o seu estacionamento e tantos outros sensores que tem lá no funcionamento do motor do carro, não é verdade? Os sensores podem fornecer em suas saídas sinais digitais ou analógicos. Os digitais fornecem apenas dois níveis de tensão, um nível baixo, que normalmente é 0 volt, e outro alto. Aí, qual vai ser o valor dessa tensão vai ser definida pelo sensor, pelo tipo de sensor. Ou ainda, essa saída pode ser um contato de relé, normalmente aberto ou normalmente fechado, ou de um circuito eletrônico que faça a mesma função desse relé. Os analógicos fornecem toda uma gama de tensão, desde um valor mínimo até um valor máximo, em função do fenômeno físico que ele está monitorando. Normalmente esses sinais são padronizados, como por exemplo de 0 a 10 volts, de menos 10 a mais 10 volts, de 0 a 20 mA, de 4 a 20 mA, e tantos outros valores, esses sensores que fornecem valores de tensão da ordem de milivolts. Mas isso não é regra, né? Até mesmo porque podemos estar trabalhando com sinais que não são provenientes desses sensores com essas saídas padronizadas, com esses valores padronizados na sua saída, né? Na análise do funcionamento do nosso circuito comparador, vamos trabalhar com sinais analógicos. Dessa forma, vamos verificar o comportamento do circuito quando houver variação na intensidade desse sinal aplicado à sua entrada. O circuito comparador a transistor pode ser implementado a partir de um transistor na configuração emissor comum, como estamos vendo aí na nossa figurinha, na nossa tela. A referência necessária para o funcionamento correto dos circuitos comparadores consiste em uma fonte de tensão ou corrente constante. Aqui no nosso circuito, a tensão de emissor é a tensão constante de referência. O valor de tensão fornecida pelo sensor e aplicada à entrada do circuito será comparada com essa tensão constante presente no emissor do transistor. Essa tensão constante aqui no emissor do transistor é proporcionada pelo diodo Zener e o resistor limitador de corrente desse Zener, né? Então temos aqui um diodo Zener que vai estar fornecendo a tensão de referência necessária para o funcionamento desse nosso circuito. Como eu disse há pouco, nada nos obriga a trabalharmos com sinais provenientes de sensores com valores padronizados. Dessa forma, podemos adequar o valor desse sinal utilizando-se de divisores de tensão. Aplicamos então à entrada do comparador uma amostra do sinal original, cujo valor será proporcional a esse sinal. O princípio de funcionamento desse circuito baseia-se na variação da tensão base emissor do transistor. Então, vai ter uma variação aqui no VBE do nosso transistor. A tensão do emissor tem sempre o valor fixo de referência, de forma que o VBE do transistor depende fundamentalmente da tensão aplicada à base, né, do sinal que a gente vai aplicar aqui na base. Então, se o meu sinal aqui tiver um valor positivo, meu VBE vai aumentar. Se o meu sinal tiver um valor negativo, meu VBE vai diminuir, uma vez que a tensão aqui no emissor é constante, é fixa. Se tivermos, por exemplo, um aumento no sinal aqui na entrada, nós vamos ter um aumento no VBE, né? Se temos um aumento aqui no VBE, nós vamos ter um aumento aqui na corrente de base, de IB. E a gente sabe que se aumentar IB, vai aumentar IC. Se aumentar IC, vai aumentar a queda de tensão em cima desse resistor aqui, do resistor de coletor. Então, vai aumentar o VRC e, consequentemente, diminuir o VCE do transistor. Com a diminuição do VCE, vamos ter uma diminuição na tensão de saída, né? Porque a nossa tensão de saída aqui vai ser o VCE mais o VZ.
E esse VZ aqui é fixo, não varia. Tá legal? Se a tensão aqui nesse sinal diminuir, vai aumentar a tensão de saída. Porque diminui a tensão na base, diminui o VBE, diminui IB, diminui IC, diminui VRC, aumenta o VCE. Como a tensão de saída é VCE mais VZ, então a nossa tensão de saída vai aumentar. A gente diz então que esse comparador ele é de atuação inversa, porque, como a gente viu, se aumentar o valor do sinal aqui na entrada, diminui o valor da tensão de saída. E se diminuir o valor da tensão aqui do sinal, aumenta o valor da tensão aqui na saída. Temos aqui uma representação de tudo o que acontece, né, de tudo aquilo que acabamos de descrever aí, né? Resumindo, uma pequena elevação ou redução do sinal de entrada vai provocar uma grande variação de tensão aqui na saída. Então, como ele é de atuação inversa, se eu tenho um aumento no valor do sinal, eu tenho uma diminuição de tensão na saída. E o contrário também é verdadeiro, né? Se tiver uma diminuição no sinal que eu estou monitorando, eu vou ter um aumento na tensão lá na saída. Podemos concluir então que o circuito comparador de atuação inversa, além de detectar as variações do sinal de entrada, fornece na sua saída uma versão amplificada, proporcional e invertida a esta variação que nós tivemos lá na entrada. Ah, legal, entendi. Entendi direitinho o funcionamento do circuito. Mas não gostei desse negócio aí de que se aumenta o sinal de entrada, diminui a tensão de saída e vice-versa. Na verdade, eu gostaria que se aumentasse a entrada, a saída também aumentasse. E se diminuísse a entrada, a saída também diminuísse. Para resolver isso, vamos acrescentar ao nosso circuito mais um estágio, no qual o único objetivo é inverter as variações da tensão de saída do comparador de atuação inversa. Se bem que nesse segundo estágio podemos até trabalhar com o ganho do circuito, deixando maior ou menor, aí a gente que escolhe. Então assim, olha só, temos aqui o circuitinho que acabamos de estudar, só que aqui na saída a gente aplicou na entrada de um outro circuito igualzinho. Simplesmente aqui eu não preciso mais de uma referência de tensão, né? A única coisa que está me interessando é inverter a polaridade da tensão que eu tenho na saída aqui. Então, a gente já viu que nesse aqui, se eu tiver um aumento no sinal de entrada, significa que está aumentando a tensão na base. Como o VE é fixo, eu estou aumentando o VBE. Aumenta o VBE, aumenta IB, aumenta IC, aumenta VRC. Então, diminui VCE. Diminui a tensão aqui na saída, né? Não é isso que a gente acabou de ver? Por isso que ele é de atuação inversa. Aumentou o valor do sinal, diminui a tensão aqui na saída. Só que essa saída agora a gente está aplicando na base de um outro transistor. Temos aqui o divisor de tensão, né, na base. Normal, resistor de coletor, resistor de emissor. Olha só, se eu aumentei o sinal aqui na entrada, diminuiu aqui, ó, diminuiu a tensão aqui na base. Se diminuiu a tensão na base desse transistor 2 aqui, significa que eu estou diminuindo o VBE? Sim, estou diminuindo o VBE. Se eu estou diminuindo o VBE, eu estou diminuindo o IB, estou diminuindo o IC, estou diminuindo o VRC, consequentemente aumentando o VCE. Como a tensão de saída é o VCE mais o VRE aqui, que é esse R6, eu estou aumentando a tensão aqui na saída.
Então, nesse circuito aqui, se o meu sinal ou minha amostra do sinal aqui na entrada aumenta, lá na saída eu vou ter uma versão amplificada e em fase, né? Porque se aumentou a entrada, vai aumentar a saída. Então a gente diz que esse circuito aqui é um circuito comparador de atuação direta. De atuação inversa, se aumenta a entrada, diminui a saída, e vice-versa. Esse agora, de atuação direta, se aumenta a entrada, aumenta a saída. Diminui a entrada, diminui a saída. Então é isso, pessoal. Esse que é o nosso circuito comparador. Então temos os dois tipos, né? De atuação inversa e o de atuação direta, que é basicamente o mesmo circuito, né? Só com um complemento aqui para a gente inverter. Na verdade, a comparação está sendo feita aqui. Isso aqui é só um recurso que a gente aplicou para que a gente tenha na saída no aumento de tensão, se houver um aumento, sinal de entrada e vice-versa. Legal? Então era isso que a gente queria comentar sobre o circuito comparador a transistor. Comparador é muito utilizado, tá, pessoal? Muito mesmo. Dentro de casa, a gente tem alguns dispositivos que possuem sensores, tá? Na indústria, então, nem se fala, né? Na automação, nossa senhora, tem comparadores que não acaba mais, tá? Nos automóveis, como a gente mencionou, os comparadores estão presentes no nosso dia a dia mais do que a gente já havia pensado sobre o assunto. Então, até um próximo vídeo, pessoal.